Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras inquietante, emblemático e muito fascinante, além de atual. Retomamos aqui a nossa série Evasão Maçônica. Existe uma crise na ordem? Estamos analisando, de acordo com a nossa visão aqui do canal, vários elementos, componentes, fatores que, na visão de muitos especialistas, podem estar contribuindo para essa chamada, digamos, redução no número de adeptos, de membros da sublime ordem maçônica. Isso ao longo de décadas, principalmente nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na grande loja unida da Inglaterra. Realmente, analisando os números, está ocorrendo uma diminuição na quantidade de obreiros que estão ativos. No Brasil, existem algumas controvérsias. Várias obediências aqui estão observando um fenômeno, digamos, oposto. Está havendo um incremento, um aumento no número total, no número, digamos, lato sensu, dos integrantes dessas potências. Porém, há também uma preocupação que exista uma maior integração desses cidadãos aos trabalhos, com aumento na porcentagem de membros que frequentam efetivamente as reuniões, não ficam ali só vinculados à entidade, mas não aparecem nunca, ou só de vez em quando, quando tem uma grande autoridade presente, ou em algum evento muito glamouroso. Isso não interessa para a ordem no geral, e sim que as pessoas realmente compareçam semanalmente ou quinzenalmente aos trabalhos. Então, apesar do número estar oscilando para cima em alguns casos, existe, na visão de muitos estudiosos desse assunto, estatísticos, o pessoal que fica realmente analisando os desígnios, o futuro da entidade, uma tendência também de talvez o pessoal não estar muito animado, não ter aquela sensação de pertencimento, algo do tipo, e começam a não frequentar os trabalhos, apesar dos números se manterem constantes ou até aumentarem um pouco. Então, meus caros, no primeiro vídeo dessa série Evasão Maçônica, comentamos sobre o problema da fraternidade ou da expectativa frustrada da fraternidade em relação aos novos integrantes. Eles imaginavam que seria de uma forma A, mas a caravana ruma para o Oriente de uma maneira B ou C. Isso causa um pouco de tédio, um pouco de chateação, algo do tipo, e a pessoa desanima. No segundo vídeo, falamos sobre o sistema pedagógico maçônico, o que realmente faz, na essência, que o cidadão se torne um bom maçom. Agora, no terceiro, vamos tocar aqui em um tema um pouco mais sensível para muitos. Porque, realmente, as questões de fé, da religião, às vezes causam um certo incômodo no espírito das pessoas, e isso é natural. Mas aqui vamos nos focar apenas na visão ou na perspectiva de como as convicções, de como aquela perspectiva, o que a pessoa imaginava que ia haver ali na maçonaria em termos de conteúdos religiosos, pode afetar, pode determinar a sua saída. Falamos aqui então, no terceiro vídeo, da questão religiosa e a evasão maçônica. Mas antes de adentrarmos realmente aos mistérios e segredos dessa questão eclesiástica religiosa e o abandono das colunas, peço a você que não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo com outros iniciados e amigos das artes ancestrais, e já dê um like nesse vídeo, porque assim, com fé ou sem fé, você ajuda a manter esse nosso trabalho. Muito obrigado! Não entraremos de forma alguma no mérito, não é a nossa intenção aqui falar sobre a religião em si, ou o que A, B ou C, X, Y
acredita, tem fé ou não tem, seja o que for. Não é esse o nosso foco aqui. E sim apenas como que esse sentimento, como que essa postura do membro pode afetar na hora dele pensar: acho que eu vou desistir, vou saltar desse camelo aqui, andar pelas areias e voltar para minha cidade lá no Ocidente. Em nosso canal já falamos bastante sobre temas religiosos e maçonaria. Existe até uma playlist aqui sobre esse assunto e vários vídeos que tratam, de certa maneira, nesse tema que realmente é muito relevante para todos nós e para a ordem também. Realmente, quando pensamos na questão religiosa, temos que nos ater a, no mínimo, 3 faces, 3 possibilidades de interpretação desse fenômeno de desilusão da maçonaria em função de um fator religioso intrínseco ao obreiro, como se fosse, por exemplo, essas 3 faces, 3 cabeças de um cachorro, como Cérbero, aquele cão maravilhoso, mitológico. Aliás, gosto muito aqui de cachorros, já tive vários, Rottweilers principalmente. Recomendo que, se quiserem um cachorro muito fiel, amigo, amoroso e protetor, optem por essa espécie aqui, digamos, essa raça canina, que é excelente. Mas voltando aqui à religião nossa de cada dia e das colunas. Muitas vezes, então, o fato da pessoa ser religiosa ou não vai afetar, vai determinar a sua desistência. A primeira faceta que a gente considera como sendo muito importante é aquela chamada de ação sacerdotal. Isso significa que, muitas vezes, existe o convite para o cidadão ingressar na maçonaria, e feita aquela avaliação do perfil, das condições do indivíduo, é perguntado sobre a sua característica, suas opiniões religiosas, algo assim, se ele tem alguma fé, se acredita num princípio criador, e assim vai. Mas o que ocorre muitas vezes é que esse candidato, e depois maçom jovem, ele, no caso de ser uma pessoa muito religiosa, dedicada ali à vertente daquela igreja, digamos, lá do Oriente, do Ocidente, da Ásia, dos Estados Unidos, seja o que for, não é explicado para ele que um dia no futuro pode ocorrer do seu sacerdote, aquele padre, pastor, guru, indiano, monge, chegar para esse jovem maçom que já passou pela iniciação e dar um comando, dar uma ordem, uma determinação. Você entrou lá junto com aquela turma de maçons. Não, isso não é possível, não é viável, não é adequado. Você terá que abandonar a maçonaria, porque a nossa religião não permite que você tenha essa dupla filiação. E muitas vezes esse agora jovem maçom não vai, obviamente, abandonar a sua igreja, a sua fé, sei lá, em função da ordem iniciática. Ele vai sim engrossar as fileiras da evasão maçônica. Então o que houve aqui? Uma ação do sacerdote que ficou, às vezes, sabendo ou tomou consciência depois de um tempo de que uma das suas ovelhas ingressou ali nas colunas maçônicas, vai determinar que aquele poderoso e dedicado obreiro, com grande potencial aí de desenvolver uma carreira iluminada nas colunas, abandone a maçonaria. O que faltou aqui? Uma orientação prévia ao candidato. Olha, você é muito religioso, você é um coroinha, você está ali junto com aquela entidade, seja qual for, você é presidente do centro XY, sei lá. Atenção, consulte, converse com os líderes ali locais, com os sacerdotes, sobre a sua intenção, sobre esse convite de entrar na maçonaria. Veja se pode haver algum problema no futuro. E, se houver, já desista de cara. Porque aí você nem vai entrar na maçonaria, não vai ter uma desilusão, uma frustração a mais na sua vida, como todos nós temos várias, e também não vai fortalecer ali as fileiras de deserdados, de evadidos da ordem. Existe algum problema nisso, no sacerdote agir dessa forma? Na visão maçônica, não. A maçonaria ela não tem absolutamente nada a ver com que as religiões
realizam, determinam, comandam ou mandam, ou tem ali nos seus mandamentos. Aqui a gente analisa às vezes alguns documentos, algumas orientações de algumas vertentes aí, que são mais ou menos contra a entrada de maçons ou contra a admissão dos seus fiéis nas colunas maçônicas. Isso é completamente comum, normal, respeitamos as determinações das igrejas, sabemos que elas têm autonomia, soberania, da mesma forma que as potências maçônicas também têm. Então, recomendo, por exemplo, que vocês vejam, depois desse vídeo aqui, o nosso trabalho sobre a primeira bula da Igreja Católica, 1738, que versa exatamente sobre uma proibição, digamos assim, daquela turma do Vaticano em relação à entrada de fiéis católicos na maçonaria, algo que persiste, como sabemos muito bem, até hoje. A segunda faceta, a segunda cabeça do Cérbero, que também colabora para que a pessoa desista da maçonaria e engrosse a evasão em função de uma questão religiosa, é aquela que é relacionada a também candidato muito devoto, fiel, tem muita ali vocação religiosa. Olha que maravilha, muito bonito isso. Todos nós das entidades iniciáticas apoiamos muito que as pessoas tenham uma fé digna, legítima, notadamente das igrejas, das vertentes mais tradicionais antigas, com mais de 1000 anos pelo menos, né? Não essas meio novas que surgem de repente, ou que são derivações ou degenerações das mais tradicionais. Mas de qualquer modo, o candidato está ali muito fiel, e ele já ouviu falar que a maçonaria, apesar de não ser uma religião como todo mundo está absolutamente cabeça de ovo de saber, ele crê que, poxa, existe uma Bíblia ali, de vez em quando o pessoal faz umas orações. Eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que são muito religiosos, estão lá na maçonaria. Isso é o que o candidato pensa. Então eu vou entrar ali e vou me sentir praticamente no ambiente também espiritualizado, religioso. Ali digamos, no contexto das questões dogmáticas, das questões realmente doutrinárias, litúrgicas, religiosas. E ele ingressa. Então ele passou pela fase da sindicância, da avaliação, foi aprovado e entrou ali, maravilha. Mas com o passar do tempo, depois de 1, 2, 3 anos, ele vai começar a notar que realmente não é mais ou menos isso que acontece ali na maçonaria, porque realmente não é uma religião, não se está ali num culto religioso. Pode ter a Bíblia, pode ter o Corão, pode ter a Torá, vamos dizer, presente nos trabalhos, como a gente já analisou aqui a questão do livro da lei. E o cidadão começa a achar que não está fazendo muito bem a ele, por ser muito religioso lá fora, estar frequentando um ambiente tão ecumênico, tão variado ali nas possibilidades de crenças e fé de cada um, que são muito diferentes, tolerância absoluta entre os maçons. Então isso começa a dar um certo desânimo no cidadão. Então nesse caso é a desilusão com o aspecto não religioso da Sagrada Ordem. É a desilusão com esse viés gnóstico, esotérico, filosófico, naturalista, não religioso da maçonaria. Então ele fala assim, puxa, cadê as orações, cadê as reflexões? Não se fala muito o nome daquela divindade que eu gosto tanto. Ele acaba desanimando. Ou às vezes pior, ele começa a tentar encaixar o seu projeto pessoal, o seu projeto ligado à sua vertente eclesiástica, nos trabalhos maçônicos. Então, quando ele vai fazer uma apresentação, uma palestra, eventualmente, depois de 3, 4 anos, ele vai começar a ler ali um livro religioso, vai começar a falar do santo A, B ou C, do guru, do monge, do gafanhoto, alguma coisa assim, ou de alguma vertente ali mais abstrata. Isso realmente não tem absolutamente nada a ver com a egrégora, os trabalhos, a doutrina, a filosofia maçônica. Vai ser algo bizarro, praticamente prof nessa visão. Não se encaixa. E ele vai sentir que não vai ter eco isso, não vai reverberar a sua colocação religiosa ali dentro. Vai desanimar mais ainda. Portanto, aquele candidato que é muito religioso, graças ao grande arquiteto do universo, sorte dele na vida comum,
antes de ingressar ou quando já estiver no início dos trabalhos, tem que ser orientado também, reforçado sobre isso. Atenção, aqui nas colunas não é uma igreja, não é uma religião, não é uma mesquita, uma sinagoga, um terreiro, um centro de alguma coisa. Atente-se, foque apenas nos ensinamentos iniciáticos. Aqui, lá fora, tranquilo, pode ser até o Papa ali, pode ser o bispo, né, da vertente poderosa de alguma igreja, o suprassumo lá do Nepal, do Irã, não há problema nenhum. Meus poderosos e queridos fiéis, a terceira faceta do nosso cérebro repleto de fé e luz é aquela que se refere ao membro da entidade que, em um certo momento, sendo religioso ou não, mas principalmente se for muito religioso, vai ter um assombro com o que ele vai conhecer ali dentro em relação aos chamados mistérios do simbolismo maçônico. Então, é muito difícil para certas pessoas compreender o significado desse método de ensino que é aplicado ali na maçonaria durante os trabalhos em relação às possibilidades muito variadas, quase infinitas, de interpretação dos elementos que ali estão. Então a pessoa, geralmente, que já tem um componente religioso, mesmo que negue, viu? Porque sabemos que essa questão de fé, ela é praticamente inerente aos seres humanos. Todos precisam ter algum tipo de fé, de crença, mesmo aquelas pessoas que negam as religiões, as grandes notadamente, eu não gosto disso, não gosto daquilo, ele vai dizer que tem o que se chama hoje de fé, de religião subjetiva, dele próprio. Meu Deus, a minha religião. Geralmente ele aproveita um pouquinho de cada uma, né? Então ele vai na igreja católica, na evangélica, no terreiro, no espiritismo, vai ali, frequenta ambientes filosóficos, budistas, sei lá o que, e vai construindo uma imagem, vai construindo um objeto de desejo, de fé, de sustentação ali da sua existência, de equilíbrio dos seus afetos nesse aspecto espiritual, de uma forma muito peculiar e própria de si mesmo. Então ele também tem muita fé, mesmo não declarando que faz parte da religião grande A, B ou C. Se não for isso, como já descobriram e dissecaram muitos especialistas ao longo do século XX, ele vai se dedicar não a questões doutrinárias, ideológicas, religiosas, mas a outras da mesma forma. Então ele vai ter uma causa, ele vai ter ali alguma bandeira que ele levanta, de uma maneira dogmática, ou seja, sem um raciocínio racional, sem pensar direito sobre o assunto, senão ele vai falar, puxa, isso aqui é uma coisa absurda. Em relação a outras vertentes, a outras frentes aí de atuação, seja defesa da ecologia, da paz, defesa de alguma minoria aí meio nativa, não que ninguém é contra isso, mas tem todos os aspectos, todo o viés de uma crença, de uma fé dogmática, de uma idolatria talvez, surgem novos ídolos, às vezes na política, e assim a pessoa preenche, como a gente sempre fala aqui, né, mais esse buraquinho ali no seu queijo suíço, que é a sua alma, a sua psique, com esses elementos. E ela fala que não é religião, mas precisa sim. Agora, existem algumas pessoas que estão ali naquele extremo da curva de Gauss da população, grandes cientistas, filósofos, que realmente, matemáticos, realmente não necessitam talvez disso, mas são a exceção à regra geral. Então a pessoa vai ter sim alguma fé, e chega ali na maçonaria, como a maçonaria trabalha, como é dito por grandes ali, analistas dessa tradição, as culturas primordiais, as civilizações originárias, primeira religião, religião natural, a lei natural. Pode ficar um pouco complicado a pessoa, quando começa a dar uma ciência do que está sendo dito, falado ali, de se sentir bem nesse ambiente. Então, o próprio templo, como todos sabemos, reflete, talvez, uma cultura originária, que vem lá desde o tempo das cavernas, uma fogueira no centro, as colunas em volta como as estalactites daquela caverna, o teto refletindo uma abstração daquele efeito, daquele momento do transe xamânico,
daquele sacerdote ali embrionário que entrava em um momento ali de certo êxtase devido ao jejum, ficar sem comer, a música que o mestre de harmonia solta, os incensos, aquela ladainha, as falas que tem ali, o toque das pessoas, eu sou seu guia, te levo aqui, ali, vamos fazer 3 viagens, tudo isso lá nas cavernas. Depois foram para as clareiras, né, em volta das árvores, que eram agora as novas colunas com a abóbada celeste em cima. Então todo esse simbolismo, essa bagagem de elementos que são muito anteriores às novas religiões, mesmo as grandes, imagina as recentes agora, são, digamos, as raízes de toda essa fé, essa cultura. Mas você ter acesso a isso, a esse conhecimento, assombra muitas vezes, assusta, porque principalmente as novas vertentes religiosas foram sendo construídas nesse tronco dessa árvore frondosa, em cima das raízes, em cima das outras camadas anteriores de fé. Assim como as grandes e antigas cidades foram construídas sobre escombros das civilizações anteriores, e como projeto de dominação fazem questão realmente de se assentarem sobre elas, se massacrarem, abafarem e falarem mal do que existe ali embaixo, da mesma forma ocorre também com essa vertente de ensinamentos, de saberes, de culturas relativas às crenças de fé, chamadas de religiosas, mas se mesclam muito com conhecimentos iniciáticos, esotéricos, simbólicos e assim por diante. Portanto, para quem vive no século XX e XXI, não é muito agradável tomar esse tipo de conhecimento, porque a pessoa já vem imbuída, repleta ali de preconceitos, de negativas, de dizer que tudo que existe ali atrás é ruim, é do obscurantismo ou lá de outros panos, alguma coisa do tipo. Mas isso é natural também que seja dessa forma. A gente entende que essas vertentes mais novas fizeram isso para se estabelecerem com força e vigor nas mentes, corações e almas dos novos fiéis. Mas quando o cidadão, então, voltando lá ao maçom jovem, começa a descobrir isso, pode entrar em choque ali na sua psique mais profunda com aqueles, digamos, conceitos, com aquelas determinações que ele carrega consigo desde a mais tenra idade. Ele fala, peraí, isso aqui não está muito certo, não concordo muito com isso. Ele não chegou ainda a compreender toda a extensão desses conceitos, a amplitude, aonde que eles levam, até por falha no processo ali pedagógico, até por uma questão às vezes dos mais antigos não conseguirem transmitir os legítimos saberes e conceitos que eram para ser repassados nos trabalhos. Mas de qualquer forma, pode haver essa desilusão, esse momento ali de um pouco medo, de um pouco de pavor, de até, sei lá, ficar um pouco preocupado com o que está ocorrendo ali e não gostar muito também, entrar em tédio, falar, eu vou embora, vou voltar lá para o meu nicho religioso que eu estarei muito mais feliz. Algum problema nisso? Não. Mas foi mais um caso de fracasso, de problema, de imensa desilusão e de engrossamento nas fileiras da evasão. Como se evita isso? Também, obviamente, orientando o candidato e o maçom novo. Atenção, hein? O simbolismo ancestral não é isso que você está acostumado a ver no seu dia a dia, nas outras entidades, desde a sua primeira fase, digamos, de aprendizado nesse campo. Você vai ficar um pouco assustado, um pouco chocado. Inclusive, temos alguns vídeos aqui no canal que tratam mais ou menos sobre essa temática. Como que a gente aprende alguns conceitos, acredita, tem fé naquilo e às vezes não é bem isso que acontece. Tem vários trabalhos nossos aqui sobre isso, dentro da maçonaria até e fora. E depois desse vídeo, quem quiser pode dar uma olhadinha, que acho que vocês vão gostar bastante. Meus caros, então vimos agora a terceira causa da evasão na nossa visão, a questão religiosa e o abandono das colunas. Em breve lançaremos outros trabalhos nessa linha, seguiremos nessa série que é muito importante para todos nós. Agradeço muito a você por ter ficado conosco até esse momento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não o fez,
compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço!